Minha irmã tentou sabotar meu noivado na frente de todos, mas nunca imaginou. O que eu sabia sou a Ariana. Tenho 28 anos. Trabalho como fisioterapeuta e desde que me lembro, a Paula, minha irmã 2 anos mais velha, foi ao mesmo tempo minha melhor amiga e minha crítica mais dura. Quando crianças, dividíamos o mesmo quarto, o mesmo lanche e até as mesmas piadas internas. Sempre achei que aquele laço apertado fosse indestrutível. Só que olhando para trás, percebo que, junto com os abraços, já havia umas cutucadas que eu fingia não notar. No começo era sutil. Eu aparecia na sala com um vestido novo e ela soltava, num tom leve demais para ser só brincadeira. Você tem certeza de que isso combina com o seu tom de pele? Eu ria, trocava de roupa e seguia a vida. Era mais fácil acreditar que era preocupação de irmã do que admitir que talvez houvesse algo de venenoso ali. A gente cresceu, cada uma foi para uma faculdade, e as alfinetadas ganharam assunto novo. Quando eu falava do meu curso, ela comentava: "Ah, legal, só que fisioterapia é meio limitado, né? Imagina se você fizesse medicina. Mas tudo bem. Alguém tem que cuidar do básico." Eu engolia seco e mudava de tema. Ela sempre se desculpava depois com um "foi só piada." E eu aceitava porque discutir com ela significava enfrentar um muro de argumentos rápidos, lógicos e, aparentemente, inocentes. Era mais simples ser a irmã boazinha. A gota que abriu meus olhos veio no primeiro jantar depois que comecei a namorar o Daniel. Estávamos na casa dos meus pais, a mesa cheia de macarronada e risadas, quando ela soltou numa calma inquietante: "Ari, você não acha que está indo rápido demais? Esse negócio de namoro sério em 6 meses é perigoso. Lembra da sua fase de apaixonar e desapaixonar?" Todos riram, como se fosse uma lembrança divertida de adolescente. Só que eu vi o olhar do Daniel, meio constrangido, meio perdido. Eu disse que era diferente agora, que ele era diferente, e tentei mudar de assunto. Mas aquilo doeu de um jeito que ela não notou ou fingiu não notar. Depois desse jantar vieram outros episódios. Um dia ela apareceu de surpresa no meu trabalho, levou um café e na frente da minha colega comentou: "A Ari vivia esquecendo as chaves da casa quando era mais nova. Ainda esquece?" "Não", respondi, rindo sem graça. "Que milagre!" ela arrematou, sorrindo para a colega como se fosse divertido. Saí para o almoço me perguntando que graça havia em me pintar como descuidada na frente de quem assina meu relatório de desempenho. Mas ainda assim, mais tarde, mandei mensagem agradecendo o café. Ela respondeu com um coração roxo e um "qualquer coisa, tô aqui." Esse padrão de ser prestativa, enquanto soltava pequenas farpas, me confundia. A Paula era a pessoa que me levava sopa quando eu pegava gripe, mas também era quem dizia coisas como: "Você vai mesmo usar esse batom? Parece que acabou de tomar caldo de beterraba." Ou então: "Se o Daniel te pedir em casamento, vê se não faz tudo." No impulso, como sempre. A palavra impulso me perseguiu. Eu me sentia uma criança irresponsável cada vez que saía da boca dela. Às vezes, depois de uma dessas, eu ficava parada no carro antes de ligar o motor, repetindo mentalmente: "Eu sou adulta, eu pago minhas contas, eu tomo decisões." Meu noivo, na época só namorado, comentava que a Paula parecia competitiva. Eu defendia: "Ela é só direta, Dani. A gente sempre foi assim." Mas por dentro eu colecionava pequenas fisgadas. E eram muitas. No aniversário do nosso pai, ela notou que eu ganhara uns 3 quilos e cochichou: "Se você estiver tentando engravidar logo, tudo bem. Agora, se não, a academia tá aí." O pior não era a frase. Era o sorriso largo e o braço que ela passava nos meus ombros como quem diz: "Eu amo você, por isso aviso." Fiquei tão sem reação que passei o resto da festa mexendo na mesa de doces para evitar conversa. Por vezes eu me questionava se não era excesso de sensibilidade minha. Afinal, ela nunca gritava, nunca batia a porta. Era tudo naquele tom doce, que confundia qualquer pessoa de fora. Eu tentava racionalizar. Se fosse realmente maldoso, ela não me daria carona para o trabalho quando meu carro quebrou. Não lembraria do meu biscoito preferido. Não ligaria todo 18 de julho às 7 da manhã para ser a primeira a dizer "Feliz aniversário."
Mesmo assim, havia aquele dia específico, que me marcou como um alarme sonoro. Estávamos na casa dos nossos primos, jogando imagem em ação. Na minha vez de desenhar, peguei um tema difícil e comecei a rabiscar sem jeito. A sala inteira tentava adivinhar, mas a Paula disse bem alto: Gente, a Ari sempre foi péssima em artes. Talvez se fosse prova oral ela passaria. Estou brincando, mana. Todo mundo riu. Eu corei. Quando o jogo acabou, sentei no jardim para respirar. Ela veio atrás, me abraçou pelas costas e perguntou se eu estava chateada. Respondi que não, só cansada. Ela então disse algo que virou um eco. Você leva tudo para o coração. Precisa relaxar. Fiquei pensando. Será que preciso mesmo relaxar ou será que ela precisa parar? Não tinha certeza. Voltei para a festa com aquele nó na garganta que não descia nem com refrigerante. Em outro momento, fui apresentar uma palestra sobre ergonomia num simpósio regional. Na semana anterior, mandei para a família o link de inscrição, toda animada. A Paula me ligou naquela noite. Parabéns, mana, mas esses eventos pequenos costumam ser perda de tempo. Usa o fim de semana para relaxar com o Daniel. Você vive cansada. Desliguei e chorei sozinha porque aquele trabalho era importante para mim. No dia da palestra, ela não apareceu, mas enviou mensagem meia hora depois pedindo desculpas e dizendo que não queria atrapalhar o foco com presença de parente. Nada disso foi grande o bastante para eu bater o pé. Eram apenas agulhadas. Contudo, somadas, formavam uma colcha pesada. Eu deixava as mensagens sem responder por horas. Depois me sentia culpada e mandava áudio rindo, fingindo que nada tinha acontecido. A Paula continuava girando ao meu redor, doce e cortante. A virada, mesmo que eu não percebesse imediatamente, veio quando o Daniel me perguntou, num tom muito sério, se eu já tinha notado que toda vez que comentávamos planos do futuro, a Paula encontrava um defeito. Ele listou casos, a viagem que planejávamos, o modo como dividiríamos contas, até o bairro onde queríamos comprar apartamento. Eu fiquei em silêncio e, em vez de defender minha irmã, senti o estômago embrulhar. Nesse dia pensei, e se ele estiver certo? Foi aí que lembrei de um episódio antigo, quase apagado, quando eu tinha 15 anos e ganhei um concurso de redação. Na época, a Paula elogiou, mas também disse que o tema era fácil demais e que, de qualquer forma, eu tinha boa sorte. Naquela noite eu não dormi de empolgação, mas também não esqueci o adendo sobre sorte. 17 anos depois, o padrão se repetia. Sempre havia um mas depois do meu feito, um cuidado depois da minha felicidade. Só que eu ainda não enxergava o desenho completo. Fazia sentido. Reconhecer toxicidade em quem a gente ama exige coragem, e coragem costuma chegar devagar. Terminei aquele dia olhando no espelho e perguntando a mim mesma: será que é tudo coisa da minha cabeça? Não tinha resposta, só um peso nas costas. Eu não queria ser injusta com a minha irmã, mas também não queria continuar encolhendo cada vez que ela falava comigo. Foi quando percebi que, se existia um primeiro sinal, ele já tinha soado. Fazia anos, e eu continuava apertando o soneca. Na semana seguinte àquela conversa com o Daniel, eu decidi checar se talvez fosse só impressão minha. Comecei pela minha mãe, num domingo de almoço, enquanto ela picava tomate para a salada. Contei que às vezes me sentia diminuída com certos comentários da Paula. Usei exemplos bem leves, só para testar a reação. Minha mãe largou a faca, enxugou a mão no avental e deu um sorriso que era metade consolo, metade bronca carinhosa. Filha, a Paula sempre foi meio sem filtro, você sabe. Ela te ama, só não mede as palavras. Eu respondi que sim, mas que ultimamente doía. Ela suspirou. Segurou meu rosto como quando eu era pequena e disse: vocês duas são tão diferentes. Você sente mais. Não deixe isso estragar o clima do casamento. Só isso. Nada de vamos conversar com ela. Apenas um não deixe estragar. Saí da cozinha me sentindo dramática, como se eu estivesse prestes a criar um problema inexistente. Nópio. Trabalho tentei sondar meu colega Lucas, que já tinha visto algumas alfinetadas. Contei sobre a crítica à minha palestra. Ele soltou um riso rápido. Irmão mais velho é assim mesmo, Ari. O meu vive me chamando de preguiçoso. A gente acostuma. Eu forcei um sorriso e voltei para o computador.
Todo mundo parecia tratar aquilo como parte normal de ter irmãos. Comecei a me perguntar se era eu que tinha expectativas irreais de harmonia familiar. A gota daquele mês foi no chá de panela, organizado pela minha madrinha. Enquanto eu abria presentes, Paula pegou um jogo de toalhas e brincou alto o suficiente para todos ouvirem. Tomara que a Ari não esqueça essas em algum hotel, né? Foi um presente caro, gente. A sala riu. Eu senti o rosto queimar. Depois, na hora das fotos, minha tia Vera comentou que as piadas da Paula eram ótimas para quebrar o gelo. Eu só pensava em como o gelo era meu estômago embrulhado. Daniel percebeu meu humor e tentou me animar. No carro, disse com cuidado. Eu sei que você não quer conflito, mas está ficando pesado. Talvez você precise estabelecer limites. Balancei a cabeça, mas o medo de ser taxada de exagerada me prendeu a língua. Ele então sugeriu falarmos com meu pai, talvez ele conseguisse intermediar. A ideia parecia sensata, só que eu não queria que o assunto ganhasse proporção de reunião familiar. Foi nesse ponto que surgiu a única pessoa que enxergou o que eu sentia sem eu precisar explicar. Camila, minha amiga desde a faculdade, me ligou 2 dias depois do chá. Vi as fotos, disse ela. Sua irmã fez piada da toalha, né? Ouvi na gravação da live. Pausei. Perguntei se parecia tão ruim assim. Camila não hesitou. Parecia tentativa de te deixar pequena. Isso é recorrente. Não está na sua cabeça. Aquela frase não está na sua cabeça foi como alguém abrir a janela de um quarto abafado. Senti alívio e, ao mesmo tempo, um medo enorme de ter confirmação. Com esse empurrão, decidi procurar conselhos discretos em um grupo online de noivas. Postei um relato sem citar nomes. As respostas variaram entre normal, ela só está com ciúmes e corta contato até ela aprender. Li todas, mas ainda assim não consegui me mover. Era minha irmã. Cortar contato parecia extremo. Só que o casamento se aproximava e eu temia o que mais poderia acontecer. Numa noite de terça, durante o jantar na casa dos meus pais, meu pai pediu que eu mostrasse o convite impresso. Entreguei a arte para ele. Paula pegou primeiro, analisou e soltou. Ficou bonito, mas a fonte do nome do Dani está menor que a sua. Isso passa uma mensagem estranha, não? Meu pai riu. Coisa da Paula, sempre perfeccionista. Logo se distraiu, comentando o preço das flores. Eu fiquei ali, olhando o convite, imaginando todos pensando que eu queria me colocar acima do Daniel. Mais tarde, mandei o arquivo de novo para a gráfica, pedindo ajuste no tamanho da fonte. Até nisso, ela invadiu meu processo de decisão. Cada pequeno incidente era seguido por um coro de minimizações. Minha prima Carol dizia, ela só é sincera. O padrinho do Daniel falava, ela te provoca porque te conhece. Comecei a reparar que sempre que alguém me defendia, outro logo suavizava. Virou padrão. 2 passos de validação, 3 passos de desculpas para a Paula. Camila continuou sendo meu ponto de sanidade. Mandava áudios. Percebeu que ela faz isso quando... A plateia, em momentos privados, quase nada. Isso indica intenção de mostrar algo para os outros, não para você. Tais observações eram cirúrgicas. Eu passava o dia repetindo mentalmente. Com plateia, ela ataca. Sem, ela cuida. Essa dualidade me despedaçava. Num sábado de manhã, combinei café com minha mãe fora de casa, tentando criar espaço seguro. Contei, com exemplos mais contundentes, como a Paula vinha afetando minha autoconfiança. Minha mãe mexia o chá, olhava para a janela e, no fim, falou. Ela carrega muita pressão na carreira. Talvez por isso descarregue em piadinhas. Tenta entender. Senti vontade de levantar e sair, mas fiquei. Não queria brigar. Disse apenas que eu também carregava pressão. Ela afagou minha mão como quem fecha uma conversa sem resolução. Voltei para casa frustrada, mas agora ciente de que procurar apoio ali não surtiria efeito. Naquela noite, liguei para a Paula para falar de algo prático. Detalhes das madrinhas. Entrei direto no assunto, mas logo ela desviou. Você não... Achou cedo demais essa festa de noivado? Tem gente falando que parece desespero. Meu coração acelerou. Perguntei quem estava falando. Ela respondeu. Só comentários soltos. Relaxa. Respirei fundo e disse. Isso me machuca. Silêncio. Depois veio um... Desculpa, não foi a intenção. Tão automático que parecia apertar botão de play.
Encerramos a ligação. Passei o restante da noite encarando o teto, com a frase "parece desespero" martelando. Dias depois, no grupo da família, ela enviou um meme sobre decisões impulsivas, marcando meu nome com um emoji risonho. Os tios reagiram com risadas. Eu não. Daniel saiu do quarto, pegou meu celular e falou: "Se você não responder, eu respondo." Pedi que não. Ele largou o telefone e disse baixinho: "Eu vou estar ao seu lado, mas você precisa escolher como quer lidar." Aquilo soou como ultimato, embora ele negasse. O peso da escolha caiu inteiro sobre mim. Comecei a ter insônia. Anotava num caderno cada episódio para ter certeza de não exagerar. O gesto virou ritual. Data, frase dela, minha sensação, reação de quem ouviu. O caderno encheu rápido. Reparei que eu mesma registrava palavras como talvez e acho, sempre que descrevia meus sentimentos. Era como se eu pedisse licença até para sofrer. Camila sugeriu terapia. Marquei uma sessão única, ainda com receio de iniciar processo longo em meio aos preparativos do casamento. A psicóloga ouviu em silêncio e ao final disse: "Independente das intenções da sua irmã, o efeito sobre você é real. O foco precisa ser seu limite, não as causas dela." Saí do consultório pensando em como estabelecer limites sem virar a vilã da família. A gritaria que eu temia não aconteceu. Em vez disso, veio um silêncio ruidoso. Eu reduzi mensagens. A Paula continuou mandando áudios diários com atualizações aleatórias. Promoção no trabalho dela, receita nova, link de curso de planejamento financeiro para recém-casados. Eu respondia com emojis ou frases curtas, tentando não alimentar conversas longas. Cada vez que eu apertava enviar, sentia culpa, como se estivesse abandonando alguém num barco furado. O ápice desse período de minimização deu-se num jantar coletivo na casa da tia Solange. Paula chegou tarde, sorridente, trouxe cheesecake. No meio da sobremesa, comentou que o Daniel estava mais magrinho, talvez nervoso com as contas do casamento. A sala riu. Eu encarei meu prato. Notei que ninguém corrigiu, ninguém elogiou o Daniel pela disciplina na academia. Era só a piada dela pairando. Quando saímos, Daniel disse: "Última vez que participo de encontro familiar sem limite claro." Não discuti. Apenas senti o chão se afastar um pouco. Agora o casamento estava há 8 semanas. A sensação de alerta não saía do meu corpo. Amigos e parentes continuavam tratando os comentários da Paula como tempero de convivência. Só Camila permanecia firme, lembrando-me de que eu não estava louca. Esse contraste entre a visão dela e a dos outros me deixava no meio de um pêndulo. Em um lado, a voz que dizia: "Aguenta porque é família." No outro, a voz que dizia: "Ninguém tem o direito de te derrubar assim." Eu balançava sem conseguir parar, temendo o instante em que o pêndulo pendesse forte demais para um lado só. Não lembro da última noite em que dormi 6 horas seguidas. Geralmente acordo às 3 da manhã. O quarto escuro, Daniel roncando leve, e fico encarando o teto enquanto a cabeça roda em círculos. Penso na Paula, no casamento, nos convites já enviados. Penso na possibilidade de estar fazendo tempestade num copo d'água. Depois penso no que acontecerá se eu ignorar tudo e ela resolver brincar de novo na frente de todo mundo. A soma dessas ideias me deixa com o peito apertado até o sol nascer. No trabalho, o cansaço bate. Semana passada, inverti 2 fichas de pacientes. Nada grave, mas Lucas percebeu e perguntou se eu estava bem. Respondi que era só estresse pré-casamento. Ele soltou um normal, bateu nas minhas costas e saiu. Na hora eu queria gritar: "Normal para quem?" Voltei à terapeuta. Segunda sessão. 40 minutos em silêncio. 10 chorando. Falei que me sentia prisioneira entre ser irmã leal e ser adulta responsável pela própria saúde mental. Ela perguntou: "Se fosse uma colega te tratando assim, o que você faria?" Respondi sem hesitar. Limitava o contato. "E por que não faz com a Paula?" "Porque é a Paula." Soou infantil, mas era a verdade. Fim da sessão, ela sugeriu um exercício. Escrever tudo o que temo e tudo o que espero. Topei, mas adiei. O papel por dias.
Toda vez que pegava a caneta, a culpa travava a minha mão. Às 7 semanas do casamento, tivemos prova do vestido. Minha mãe, 2 madrinhas e, claro, a Paula, que insistiu em acompanhar. Entrei no provador, saí, e a moça da loja ajustou a barra. Paula ficou ao lado do espelho, braços cruzados. Tá lindo, mana. Só acho que esse decote com seu ombro estreito pode te deixar sem proporção. A vendedora respondeu que estava perfeito para meu corpo, mas a frase já tinha grudado na minha pele. Passei o restante da prova tentando endireitar os ombros. No carro, minha mãe comentou que eu parecia tensa. Eu disse que era o espartilho. Mentira. Era a Paula. Chegou a reunião final com o cerimonial. Sentamos na confeitaria. Eu, Daniel, 2 madrinhas e, para minha surpresa, Paula. Ela justificou. Quero ajudar, afinal sou irmã da noiva. A cerimonialista explicou detalhes de cronograma. Paula anotava tudo, fazia perguntas técnicas. Em dado momento, virou para mim. Você tem certeza de que aguenta a cerimônia às 17 horas? Você sempre se atrasa. A mulher da cerimonial disse que haveria equipe para gerenciar horários. Mesmo assim, o comentário ficou ecoando. Saí da confeitaria, drenada. Daniel pegou minha mão. Você está encolhendo de novo. Eu num sussurro. Não consigo impedir. No dia seguinte, Camila apareceu com café e um abraço apertado. Falou sem rodeios. Tua pele está empolada. É estresse. Eu disse que era alergia, mas comecei a chorar no ombro dela. Entre soluços, admiti. Tenho medo de falar com a Paula e perder a única família que ainda mora perto. Camila soltou um "Isso não é família saudável", baixinho, mas não insistiu. Só ficou ali, me deixando chorar até eu cansar. Às 6 semanas, veio a despedida de solteira planejada por outra amiga. Grupo pequeno em um sítio. Eu quase cancelei. Estava exausta, porém fui. A tarde estava leve até o celular vibrar com mensagem da Paula. Vi uns stories, cuidado para não exagerar na bebida. Feio para a noiva. Meu copo tinha suco. Mesmo? Assim larguei o telefone e parei de dançar. À noite, deitada na rede, fiquei encarando as estrelas, perguntando ao universo se eu estava mesmo errada. Talvez ela só se preocupe, pensei. Será? Voltei para casa domingo à noite. A porta mal fechou e Daniel anunciou. Liguei para o buffet. Confirmaram o número final de convidados. Sua irmã pediu para adicionar 3 colegas do trabalho dela sem falar com a gente. Fiquei estática. Não era só piada agora, ela mexia na logística. Eu quis ligar na hora e tirar satisfação, mas o medo de explodir travou minha garganta. Daniel disse que resolveria. Pedi que não. De novo a culpa. Se ele enfrenta, parece que estamos excluindo minha irmã. Se não enfrenta, pareço conivente. 5 semanas. Ensaio das daminhas no quintal dos meus pais. Paula traz balões. Ajuda. A arrumar músicas, tudo perfeito. No fim, chama as meninas e sussurra algo. Elas riem. Pergunto o que foi. Ela responde. Só disse que a tia Ari chora à toa para levar lencinho. Todo mundo ri. Parece inofensivo, mas sinto o rosto corar. Mais tarde, a mãe de uma daminha comenta. Que bonito vocês terem relação tão espontânea. Engulo seco. Espontânea é a palavra que usam quando a piada vem sempre para o mesmo lado. Naquela noite abro finalmente o exercício que a terapeuta pediu. Num lado da folha, o que eu temo. Que a Paula faça cena no casamento que minha família ache. Que estou paranoica, que o Daniel perca a paciência e se afaste. Que eu acabe sozinha, sem irmã e sem paz no outro lado. O que eu espero. Um dia sem alfinetadas. Respeito pelos meus limites. Conseguir ser feliz sem me explicar o tempo todo, olho para as listas e percebo que o lado do medo tem o dobro de itens. 4 semanas. Começo a notar efeitos físicos. Queda de cabelo, dor de estômago depois das refeições. No consultório, atendo o paciente com dor lombar e, no meio da explicação, esqueço o nome de um músculo óbvio. Peço licença, bebo água, volto vermelha. Meu chefe chama para conversar. Sugere folga antes do casamento. Agradeço, mas dentro de mim o alerta soa mais alto. Estou mesmo perdendo o controle. 3 semanas. Paula aparece em casa com caixa de lembrancinhas personalizadas. Fiz surpresa. Cada convidado vai ganhar um chaveirinho com nossas iniciais. Mas inverti a ordem para ficar mais original.
P em A. Fico séria. Ela nota. O que foi? Digo que o casamento é Ari em Daniel, não Paula em Ari. Ela dá risada, diz que é só letras, que ninguém repara. Daniel esfria. Depois que ela sai, ele pergunta se agora eu vejo. Eu fico muda. 2 semanas. Minha mãe chama para um lanche. Chego e encontro Paula junto. Armadilha ou coincidência? Não sei. Começamos conversa trivial e de súbito Paula pergunta: Você ainda vai manter aquele discurso grande na cerimônia? Talvez canse os convidados. Estou segurando a xícara. Minha mão treme. Respiro fundo e digo: Paula, eu gostaria que você confiasse nas minhas decisões. Ela pisca, faz cara de ofendida. Só estava tentando ajudar. Minha mãe entra. Em defesa dela? A intenção é boa. Sinto o estômago virar. Levanto, digo que preciso sair. No carro, choro convulsivamente. O vidro embaça. Penso em dar meia volta e desmarcar tudo. Naquela noite, Daniel encontra meu caderno de episódios. Ele lê em silêncio. Depois segura minha mão. Amor, isso é abuso emocional, não brincadeira. Ele sugere conversarmos com um mediador, ou, se preciso, restringir a participação da Paula no grande dia. Minha cabeça gira, o coração dispara. A palavra abuso me assusta mais que o fato em si. Respondo. E se eu estiver exagerando? Ele pega o caderno, aponta. Isso tudo? É exagero? Fecho os olhos, vejo cenas passando como slides. A piada da toalha, o convite corrigido, o comentário do desespero. A soma é grande. Ainda assim, a culpa grita. É sua irmã. 1 semana. Última reunião de alinhamento. A cerimonialista lista. Tarefas finais confirma que cada padrinho fará a entrada conforme ensaiado. Paula, ao telefone, sugere que ela própria faça um discurso surpresa. A cerimonialista pergunta minha opinião. Eu gaguejo. Paula insiste. Será rápido, eu prometo. Desligo sem decidir. Passo a noite imaginando possíveis falas dela. Nenhum cenário termina bem. Faltam 5 dias. Recebo ligação da Camila. Preciso te contar uma coisa, mas pessoalmente. Marcamos café. Ela chega com o rosto sério. Conta que soube de um plano da Paula para o noivado. Algo que me faz gelar, mas ela não tem detalhes completos. Apenas sabe que envolve mostrar verdades. Fico sem ar. Camila pede que eu me prepare para qualquer coisa. Saio do café com a sensação de que o chão virou lama. Agora estou aqui, no sofá da sala, meia-noite passada, digitando essas palavras no bloco de notas do celular. Daniel dorme. Eu revivo cada pequena frase, cada risada às minhas custas, cada explicação que dei para manter a paz. Não sei se estou à beira de uma decisão ou de um colapso. Sinto medo de enfrentar. Culpa por pensar em limitar a presença dela. Dúvida se tudo não passa de insegurança minha. Exaustão que nenhum descanso resolve. Olho para o calendário. Faltam 3 dias para a festa de noivado, 48. Horas para o ensaio geral, e ainda preciso escolher se permito o discurso surpresa. Tenho a caneta na mão, a lista de tarefas aberta, mas nenhuma força para completar. O peito aperta, a garganta fecha. Penso, e se eu falar e todo mundo achar que enlouqueci? E se eu calar e algo pior acontecer? Não tenho resposta. Tudo que tenho é esse peso que só aumenta. Essa mistura de medo, culpa, dúvida e uma vontade enorme de pegar o carro e sumir, só para ver se, longe, ainda dói. Chegou o dia do noivado. Acordei com o estômago fechado, mas com uma certeza inesperada. Eu não ia fugir. Na véspera, depois do aviso da Camila, passei a noite revisando tudo o que já tinha anotado da Paula. Prints, áudios, cópia de um e-mail que ela mandou para o buffet pedindo alterações sem minha autorização. Entre esses papéis havia algo pior. Mensagens trocadas entre ela e meu ex-namorado, Marcos. Descobri por acaso quando ele me escreveu dizendo que lamentava o término recente. Eu namoro o Daniel há quase 2 anos. Não havia término nenhum. Puxei conversa, pedi prints e vi que a Paula fingia ser minha confidente e dizia a ele que eu ainda pensava nele. Pior, convidou o Marcos para o noivado para me surpreender. Foi aí que entendi o plano. Passei a manhã organizando provas numa pasta de plástico transparente.
Nada de plano mirabolante. Só queria estar pronta se ela cruzasse a linha. Daniel viu o material, respirou fundo e disse: Se você decidir expor, eu seguro as pontas. Chegamos ao salão pouco antes dos convidados. Música leve, mesa de doces. Impecável, luzes de fada no teto. Respirei. Eu mereço aproveitar. Queria acreditar. No primeiro brinde, tudo correu bem, até que notei o Marcos chegando. Camisa social, buquê na mão. Meu coração disparou. Ele olhou ao redor, confuso. Percebeu o clima de festa íntima e veio falar comigo baixinho. A Paula disse que seria surpresa romântica. Acho que entendi tudo errado. Antes que eu respondesse, Paula surgiu, taça erguida. Bateu levemente com a colher, pedindo silêncio. Pessoal, vou fazer um discurso rápido, anunciou sorrindo largo. Minha mãe, meus tios, todo mundo atento. Eu apertei a pasta de provas atrás do corpo. Quero contar uma história que poucos aqui sabem. Ela começou virando-se para mim. Sobre promessas que podem ser precipitadas. Meu peito queimou. Era agora. Antes que continuasse, ergui a mão. Desculpa interromper, Paula. Posso dizer algo primeiro? Ela assentiu, surpresa. Apoiei a pasta na mesa e virei-a para o público. Alguns aqui podem pensar que sou impulsiva. Falei, voz um pouco trêmula. Então decidi ser transparente. Esta pasta tem cópias de mudanças não autorizadas que alguém tentou fazer no buffet, nas lembrancinhas e até na lista de convidados. Também tem prints de mensagens enviadas ao Marcos, meu ex, em meu nome, insinuando que nosso relacionamento atual era fachada. Um burburinho atravessou o salão. Paula empalideceu. Continuei. Marcos está aqui por engano. Ele veio porque acreditou na história. Obrigada por ter vindo e esclarecido, Marcos. Ele levantou a mão, constrangido. Desculpa. Gente. Fui usado. Foquei na Paula. Eu não sei por que você fez isso, mas preciso que pare. Hoje. Aqui. Agora. Silêncio absoluto. Meu pai deu um passo como se quisesse intervir, mas ficou imóvel. Paula abriu a boca 2 vezes antes de conseguir falar. Você guardou tudo isso? Isso é paranoia, Ari. Paranoia seria se eu não tivesse provas. Levantei a pasta. Folhas visíveis. Você sempre diz que brinca, que é preocupação de irmã. Desculpa, mas não parece brincadeira. Ela tentou rir, falhou. Cruzou os braços. Você vai jogar nossa relação fora assim, em público? Engoli, seco, mas mantive o tom. Relação não se joga fora, se constrói com respeito. Eu te amo. Mas chega de piadas que me machucam. Chega de interferir na minha vida sem permissão. Se quiser ficar, ótimo. Mas só como alguém que torce, não como alguém que sabota. Meu tio tossiu, quebrando o gelo. Minha mãe levou a mão à boca. Não disse nada. Daniel deu um passo ao meu lado, braço nas minhas costas, porém não falou. Uma palavra. Paula olhou ao redor procurando apoio. Ninguém se mexeu. Tudo bem, ela murmurou, voz embargada. Se é isso que você quer, eu vou embora. Pegou a bolsa, passou por mim sem encarar. A porta fechou atrás dela. O salão permaneceu em suspense por uns segundos. Depois respirei fundo e virei-me para os convidados. Desculpem o constrangimento. Vamos continuar à noite se estiverem confortáveis. A cerimonialista pôs a música de volta. Aos poucos, as conversas recomeçaram baixas. Camila correu e me abraçou forte. Você foi corajosa. Eu não me sentia corajosa. Sentia um vazio estranho, como se o chão tivesse sumido e voltado ao mesmo tempo. Precisei de água. Fui até a varanda, sozinha, cabeça girando em 1000 perguntas. Eu exagerei? Expus demais? Poderia ter chamado a Paula para conversar em particular? Enquanto isso, ouvia risadas tímidas lá dentro, gente tentando salvar o clima. Depois de alguns minutos, meu pai apareceu. Encostou no parapeito ao meu lado. Filha, eu não fazia ideia. Por que não falou antes? Porque toda vez que eu falava, diziam que era só brincadeira. Minha voz saiu baixa. Ele assentiu. Engoliu a culpa ali mesmo, eu acho. O que você precisar, estou aqui. Disse. E voltou ao salão.
O resto da noite correu sem incidentes. Marco se desculpou outra vez, saiu cedo. Alguns convidados vieram elogiar minha postura. Outros, visivelmente desconfortáveis, apenas deram parabéns e foram embora. No fim, sobramos eu, Daniel, Camila e mais 2 amigos, recolhendo restos de confete. Eu estava exausta, mas pela primeira vez em meses não sentia o peito comprimido. Só um silêncio interno, quase leveza. Cheguei em casa e encontrei 30 mensagens não lidas da Paula. Variavam entre acusações de humilhação pública e pedidos chorosos de conversa. Não respondi. Desliguei o celular. Tomei banho, deitei. Daniel perguntou: arrependida? Não sei ainda, confessei. Dormi antes de chegar a uma conclusão. No dia seguinte, muita gente mandou texto dizendo que não sabia que era tão sério. Alguns se desculparam por não terem percebido. Outros sugeriram reconciliação rápida, porque família é família. Li tudo com calma, mas ainda não decidi. Agora estou gravando este áudio, que você está ouvindo, porque preciso pôr pra fora. Sinto um misto de alívio e dor. Alívio por finalmente defender meu espaço. Dor por ter chegado a esse ponto com a minha irmã. Ainda não sei como será daqui pra frente. Ela continua mandando mensagens. Minha mãe tenta mediar. Meu pai diz que me apoia, mas prefere paz. Eu só quero respeito. Então me diz: eu exagerei ao expor a Paula na frente de todos? Devia ter resolvido em particular, mesmo correndo o risco de ela negar? Vocês teriam perdoado na hora ou manteriam distância até ela mostrar mudança real? Limite assim a proteção ou rancor? Sério, preciso de perspectiva de quem está de fora. Será que estou sendo dura demais ou só finalmente cuidei de mim? Obrigada por ouvirem até aqui. Deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar.